Olá, estudante do Estudar para o AB, tudo bem com você? Espero que sim, hein? Nesta aula, nós vamos estudar os principais temas mais cobrados em direito penal através de questões que já foram cobradas no próprio exame da ordem. Tá? Eu selecionei aqui 10 temas mais cobrados em direito penal na primeira fase, na segunda fase, aqui na tela. Quero que vocês vejam aqui comigo. 10 assuntos mais cobrados em direito penal. Selecionei concurso de pessoas, concurso de crimes, omissão imprópria, arrependimento eficaz, desistência voluntária, arrependimento posterior, erro de tipo, erro de proibição, erro na execução, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual e crimes contra a administração pública. São os 10 temas mais cobrados em direito penal. A gente fez uma apuração, primeira fase, segunda fase. Então, a gente vai estudar através de questões. Eu selecionei uma questão de cada um desses temas para a gente fazer junto, tá bom? Para ver como é que a FGV efetivamente vem cobrando esses temas. Então, vamos para a primeira questão. Há um detalhe, tá? Não coloquei na ordem, eu não estou falando que o assunto mais cobrado de todos é concurso de pessoas. Estou falando que todos esses temas são importantes, então não podem deixar de ser vistos. Beleza? Então vamos lá, questão 1. Sofia decide matar sua mãe. Para tanto, pede ajuda a Lara, amiga de longa data, com quem debate a melhor maneira de executar o crime, o melhor horário, local, etc. Após longas discussões de como poderia executar o seu intento de forma mais eficiente possível, a fim de não deixar nenhuma pista, Sofia pede emprestado a Lara um facão. A amiga prontamente atende o pedido e Sofia despede-se agradecendo a ajuda e diz que, se tudo ocorrer conforme o planejado, executará o homicídio naquele mesmo dia e assim o faz. No entanto, apesar dos cuidados, tudo é descoberto pela polícia. A respeito do caso narrado e de acordo com a teoria restritiva da autoria, assinale a afirmativa correta. Então, claramente, nós temos nesse enunciado uma questão que trata de concurso de pessoas, tá? O que é importante a gente lembrar quando vai fazer uma questão de concurso de pessoas? A gente tem que lembrar do seguinte, ó, PRIO. O que é este PRIO? P de pluralidade de agentes, pluralidade de pessoas envolvidas naquele delito, claramente. Então, tem que ter mais de uma pessoa envolvida naquele delito. Relevância causal de cada conduta. Então, se eu empresto uma faca para fulano matar alguém, só que este fulano utiliza uma arma, o empréstimo da minha faca não teve relevância causal, certo? Agora, olha a questão. Lara empresta um facão para Sofia e Sofia utiliza esse facão. Então, nesse caso, existe sim uma relevância causal, uma relevância para que o resultado acontecesse. Então, sim, existe aqui pluralidade de pessoas e relevância causal. Identidade da infração penal. Todos os agentes, tá? Partícipes, autores, respondem pelo mesmo delito, tá? Pelo mesmo crime. Então, pela teoria restritiva da autoria, quem é o autor? Autor é aquele que pratica o núcleo do tipo. Então, se nós temos no homicídio matar alguém, autor vai ser aquele que efetivamente vir a matar alguém. Quem é que vai ser o partícipe? O partícipe vai ser aquele que vai auxiliar, aquele que vai induzir, instigar ou auxiliar materialmente para a prática, então, do resultado delituoso. No caso da questão, nós temos que Lara empresta um facão para Sofia praticar o homicídio. Então, neste caso, Sofia, então, é a autora do delito, pela teoria restritiva da autoria, tá? Porque ela pratica, de fato, o crime de homicídio, o artigo 121, núcleo do tipo que está ali descrito, matar alguém, enquanto Lara vai ser partícipe, porque ela vai auxiliar materialmente para que o delito possa ocorrer. Então, neste caso aqui, nós temos que Lara e Sofia respondem pelo mesmo delito, tá? Só que nesse caso, Lara é partícipe e Sofia é autora pela teoria restritiva da autoria. Liame subjetivo.
todos os envolvidos ali respondem pelo mesmo delito, tá? E existe aqui, ó, um liame subjetivo, é o quê? Existe uma ciência, uma vontade, então, de praticar o delito de outra pessoa, com outra pessoa, tá? Não precisa de uma combinação prévia. Pode ser que exista, pode ser que não exista. Aqui a nossa questão, existiu sim um ajuste prévio, né? Combinaram aqui, ó, pede ajuda a Lara, amiga de longa data, debate como é que vai executar o crime, o horário, o local, tudo certinho aqui. Então, existe aqui uma combinação prévia, um ajuste prévio, mas não é necessário. Basta que tenha a ciência, a vontade de praticar o delito com outra pessoa. Vamos de exemplo para ficar mais claro. Nós temos aqui o sujeito A e o sujeito B. O sujeito A quer matar C e o sujeito B também quer matar C. Ocorre que A e B não se conhecem, porém, no mesmo dia, no mesmo local, no mesmo cenário criminoso, A, já preparado para matar C, à vista que já existia um sujeito B querendo matar C também. Então, ele vê o C e ele, poxa, vou ajudar a praticar o crime aqui juntamente com o B, já que ele quer matar o mesmo desafeto que eu. Ocorre que B não conhece de A. Então, não existe um liame subjetivo, não existe um conhecimento. Então, para A, vai existir o quê? O concurso de pessoas aplicado, mas para B não vai ter o concurso de pessoas aplicado. Os dois respondem pelo mesmo delito, só que só vai ter, portanto, uma pena diferenciada. A, porque A, sim, assumiu ali, ele quis participar, tá? Existiu um liame subjetivo para participar do crime de B, enquanto que B não responde no concurso de pessoas que não sabia nem mesmo da existência de A, tá certo? Então veja que não precisa de um ajuste prévio, basta que existe ali uma vontade, uma ciência em participar, em ser coautor do delito com outra pessoa. Beleza? Bom, outro detalhe importante para a gente conseguir identificar a resposta da questão é o artigo 30 do Código Penal, que fala que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Esta, portanto, é a regra, mas nós temos exceção, salvo quando elementar do crime. Então, a regra aqui é muito clara. O artigo 30 fala que as circunstâncias de caráter pessoal, as condições de caráter pessoal não vão se comunicar. Embora todos respondem pelo mesmo delito, autores e partícipes respondem pelo mesmo delito, nós temos aqui um detalhe, que a circunstância pessoal não vai se comunicar. Então, nós temos o artigo 61, inciso 2, letra E, que fala o seguinte: quando o agente ele pratica o crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, vai ter aqui uma agravante, tá bom? Então, vai ter um agravante ligado para esse sujeito, mas para quem contribuiu com o crime desse sujeito, se ele não for ascendente também, se ele não for ali descendente, se ele não for irmão ou cônjuge, para ele não vai se comunicar as circunstâncias de caráter pessoal. Tá? Então veja aqui a questão. Sofia quer matar a própria mãe, então ela quer praticar um crime contra ascendente, tá? Então para Sofia nós teremos um agravante. Para Lara não, porque essa circunstância não se comunica para Lara, tá bom? Ocorre que, ó, nós temos exceção e essa exceção é importante. Qual é a circunstância, portanto, que poderia se comunicar aqui quando for elementar do crime? Artigo 123 do Código Penal é o melhor exemplo que a gente tem. Infanticídio. Matar sob influência do estado puerperal, durante o parto ou logo após o próprio filho. Nós temos aqui, então, um crime que, em tese, é praticado pela mãe contra o próprio filho. Tudo que está descrito no artigo 123 é o quê? Elementar do crime. Está fora do delito ser mãe? Está fora do delito está influenciado pelo estado puerperal? Não. Tudo está ali, essas condições de caráter pessoal está ali previsto no artigo 123 do Código Penal. Então, se o pai daquela criança ali, daquela criança que acabou de nascer,
Sabendo daquelas condições da mãe, ele aceita participar do delito daquela mãe? Neste caso aqui, esse sujeito responde pelo infanticídio e não pelo homicídio. Ah, mas ele não é mãe, ele é pai. Como assim ele vai responder? Porque, ó, é elementar do crime. Existe aqui essa exceção. Se tivesse, portanto, no delito ali de matar alguém, a previsão de que o partícipe que também participar do delito vai responder, então, nas mesmas condições pessoais, características pessoais, nesse caso, sim, ia se comunicar, mas não é elementar do crime, tá? Não é elementar do crime. Se está fora do delito, tudo aquilo que está fora do delito, portanto, não se comunica para o partícipe, para o sujeito, tá? Ocorre que se estiver dentro, então, do delito, dentro do tipo penal, se comunica. É o exemplo também do peculato, tá? Ah, o meu tio, ele é funcionário público e ele tá querendo desviar um dinheiro ali daquela repartição pública. Se eu ajudo o meu tio a praticar aquele delito, sabendo aquelas condições, respondo pelo crime de peculato, porque tudo ali, todas aquelas condições ali de ser funcionário público e tudo mais, está no tipo penal, não está fora. Se estivesse fora, como no caso do artigo 61, inciso 2, letra E, neste caso, sim, não ia se comunicar. Isso tem que ficar muito claro para você. Se você não entendeu, pode colocar aqui embaixo que eu vou te responder melhor. Beleza? Se você entendeu, qual será a alternativa correta aqui? Letra A diz o seguinte: Sofia é autora do delito e deve responder por homicídio com o agravante de ter sido praticado contra a ascendente. Lara, por sua vez, é apenas partícipe do crime e deve responder por homicídio sem a presença da circunstância agravante. É a alternativa correta. Por que que não é B? Sofia e Lara devem ser consideradas coautoras do crime de homicídio. Aqui eu nem vou continuar, está errado. Porque, pela teoria restritiva da autoria, Sofia praticou o núcleo do tipo, então ela vai ser, portanto, autora, enquanto Lara, que emprestou o facão ali, ela vai ser partícipe. Então, somente Sofia é autora. Letra C, Sofia e Lara devem ser consideradas coautoras. Errada também, nem vou continuar. Letra D, Sofia é autora do delito e deve responder pelo crime de homicídio com agravante de ter sido crime praticado contra a ascendente. Até aqui, ok? E Lara, por sua vez, é apenas partícipe do crime, ok? Mas a agravante também lhe será aplicada. Errado. Esta agravante não vai se comunicar porque está fora do crime, está fora do elementar do crime e conforme o artigo 30, as circunstâncias e condições de caráter pessoal, quando está fora do elementar do crime, quando está fora do tipo penal, não se comunica para o agente. Beleza? Vamos então, prosseguindo, letra A é a nossa primeira questão aqui, tá certo? O gabarito da nossa primeira questão. Segunda questão, Roberto estava dirigindo seu automóvel quando perdeu o controle da direção e subiu a calçada, atropelando dois pedestres que estavam parados num ponto de ônibus. Nesse contexto, levando-se em consideração o concurso de crimes, já dei aqui o tema, então, dessa questão, assinale a opção correta que contempla a espécie em análise. Letra A, concurso material. Letra B, concurso formal próprio ou perfeito. Letra C, concurso formal impróprio ou imperfeito. Letra D, crime continuado. Vamos então aqui, ó. No concurso material, nós sempre teremos o quê? Mais de uma conduta. Então, a gente tem mais de uma conduta e diversos resultados, todos dolosos. Condutas dolosas, resultados dolosos. Qual vai ser a consequência? Somam-se as penas, tá? Então, se o sujeito praticou crime de roubo, estupro, homicídio, somam-se as penas. Esse concurso material é muito tranquilo de entender. O que pega mesmo é o concurso formal, tá? E aqui a gente precisa prestar um pouco mais de atenção. Dica do concurso formal. Primeira dica. Sempre, eu disse sempre, isso que vai diferenciar tanto do crime continuado como o concurso material. Sempre haverá uma só conduta. Uma só conduta. Nem sei se desfocou aqui, acho que não, né? Uma só conduta. E diversos resultados criminosos. Ocorre que pelo menos um dos resultados criminosos tem que ser culposo.
A conduta, uma só, tá? A conduta, uma só. Ela pode ser o quê? Dolosa ou culposa. E pelo menos um dos resultados precisa ser o quê? Culposo. Eu estou falando dessa primeira parte aqui, ó, concurso formal próprio, tá? Concurso formal próprio. No concurso formal próprio, nós temos uma conduta que pode ser dolosa ou culposa e diversos resultados. Resultados todos culposos ou pelo menos um culposo. Como assim? O sujeito tem uma conduta dolosa, por exemplo, de matar alguém. Ele atira contra essa pessoa, mata alguém, mas acaba ferindo um outro sujeito que ele não estava nem vendo, nem estava no cenário ali. Ele acabou não percebendo ali. Neste caso, ele teve uma conduta, tá? Dolosa e um resultado ali, ó, doloso e um resultado culposo. Então, por esse resultado culposo, ele terá, portanto, o quê? Uma exasperação, um aumento de pena. Mas pode também um sujeito com uma conduta culposa praticar diversos resultados culposos. Também será o concurso formal próprio. Já no concurso formal impróprio, que é a segunda parte aqui, ó, a segunda parte aqui do artigo 70, nós teremos o quê? O sujeito sempre vai ter uma conduta dolosa. E todos os resultados dolosos. Concurso formal próprio. Uma conduta pode ser dolosa ou culposa. Mas necessariamente todos os resultados ali, de todos os resultados, nós temos que ter pelo menos um culposo. Necessariamente. No concurso formal impróprio, a conduta sempre será dolosa. E os resultados dolosos. O agente quer economizar. O agente quer matar uma mulher grávida. Então, ele quer praticar o crime de aborto. E ele quer matar a mulher efetivamente. Neste caso, ele vai praticar com uma conduta. Ele atirou contra aquela mulher. Então, com uma conduta, ele matou a mulher e praticou o crime de aborto. Nesse caso, qual vai ser a consequência para ele? Soma das penas. A consequência vai ser igual lá no concurso material. Então, somam-se as penas. Pena do aborto mais a pena do feminicídio, nesse caso, né? Ou então, efetivamente, o homicídio, dependendo da motivação do delito. Deu para entender? Compreendido? Bom, no crime continuado, nós temos sempre mais de uma conduta, mais de um resultado e um plus, uma coisa a mais, que é o quê? Um elo de continuidade, condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. É o caso aqui da pessoa que de um festival, né, que tem diversos dias ali de festa, pratica furto de celular. Então, ele pratica diversos furtos de celular sobre a mesma condição de tempo, né? Por conta do evento, condições ali de maneira de execução, tudo muito igual, tudo muito semelhante. Então, por uma questão de política criminal, o artigo 71 está falando o seguinte, olha, quando a gente estiver diante de um crime continuado, é como se os outros crimes fossem continuação do primeiro. Então, é como se os diversos crimes de furto fossem continuação do primeiro crime de furto que ele praticou. Nessa situação, ele vai ter aqui uma exasperação. Também haverá de ser, portanto, a pena aumentada de 1/6 a 2/3 e haverá também de ser, segundo o parágrafo único, pode haver também o crime continuado para os crimes dolosos, respeitando aqui, né, a verificação da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente e outros motivos aqui. Beleza? Bom, recapitulando, concurso material, nós teremos sempre mais de uma conduta, mais de um resultado, somam-se as penas. No concurso formal próprio, que é essa primeira parte do artigo 70 até o primeiro ponto, nós temos o quê? O agente age só com uma conduta, diversos resultados e necessariamente pelo menos um dos resultados tem que ser culposo. A conduta pode ser dolosa ou culposa, mas os resultados, pelo menos um, tem que ser culposo. Para, então, o concurso formal impróprio, que é a segunda parte do artigo 70, nós temos o quê? O sujeito atua com uma só conduta, dolosa, e todos os resultados dolosos. Qual é a consequência? Somam-se as penas. Crime continuado, a gente já viu também, tá? Existe mais de uma conduta, mais de um resultado, um elo de continuidade e nós temos também a possibilidade de exasperação.
Tudo bem até aqui? Agora volta aqui para a questão. O agente agiu com uma conduta. Então, a gente já vai eliminar o concurso material e crime continuado. Ele agiu com uma conduta. E essa conduta foi o quê? Culposa. Ele perdeu o controle. Se a conduta foi culposa aqui, a gente já vai direcionar para quê? Concurso formal próprio, tá? Atropelou 2 pedestres aqui de forma culposa, todos os resultados foram culposos aqui. Então, nesse caso, concurso formal próprio, perfeito, não vai ser impróprio porque ele não agiu com dolo e ele não teve aqui, portanto, a intenção de praticar a morte de nenhum desses pedestres, tá bom? Letra B, portanto, é a nossa questão. Eu falei morte aqui, né? Mas a questão nem fala que houve morte, a questão fala apenas que houve um atropelamento. Então, pode ser que tenha havido, portanto, uma lesão corporal aqui, tá bom? Neste caso, minha gente, concurso formal próprio ou perfeito. Se ficou alguma dúvida entre concurso, material, formal, crime continuado, pergunta que eu vou te responder, tá bom? Vamos então para a terceira questão. Isadora é mãe da adolescente Larissa, de 12 anos de idade. Saiu um pouco mais cedo do trabalho e, ao chegar à sua casa, da janela da sala, vê seu companheiro Frederico mantendo relações sexuais com sua filha no sofá. Chocada com a cena, não teve qualquer reação. Não tendo sido vista por ambos, Isadora decidiu, a partir de então, chegar à sua residência naquele mesmo horário e verificou que o fato se repetia por semanas. Isadora tinha a efetiva ciência dos abusos perpetrados por Frederico, porém, muito apaixonada por ele, nada fez. Assim, Isadora, sabendo dos abusos cometidos por seu companheiro contra sua filha, deixa de agir para impedi-los. Nesse caso, é correto afirmar que o crime cometido por Isadora é crime de quê? Diz a letra A, crime omissivo impróprio, B, omissivo próprio, C, comissivo, D, omissivo por omissão. Aqui é importante a gente lembrar do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Então, o artigo 13, parágrafo 2º, está falando sobre o quê? Está falando sobre o garantidor, sobre a omissão imprópria, aquele que vai garantir, portanto, que o resultado não aconteça. Então, ele precisa agir para evitar que o resultado aconteça. Se ele não agir para evitar que o resultado aconteça, ele vai responder, então, pela ação. Por isso que é uma omissão imprópria, ele não deve se omitir diante da situação de ser um garantidor. Então, se ele deve agir por ser um garantidor e ele podia agir, nada estava impedindo ele agir, ele não estava sendo ameaçado, ele não estava sendo trancado, estava impedindo a sua resistência, se ele podia agir ligando para a polícia, tomando alguma atitude, então ele precisa agir, ele deve agir sob pena de responder pelo delito através de ação. Então, diz aqui, ó, aquela pessoa que é garantidora, é aquela pessoa que tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então, os pais aqui, portanto, pode ser adequado aqui a letra A do parágrafo 2º do artigo 13. Letra B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Exemplo, a pessoa que, eu tomo conta da sua filha, pode ir trabalhar que eu tomo conta da sua filha. Então, a vizinha que toma conta da filha, ela assumiu a responsabilidade, então ela tem o dever de impedir que o resultado criminoso venha a acontecer. Letra C, com o comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Uma festa, todo mundo muito feliz, um churrasco, e aí um amigo empurra o outro numa piscina. Este amigo não sabe nadar, acaba se afogando. Se esse sujeito que empurrou não vier a salvar esse amigo, mesmo que ele não tenha a intenção, portanto, de causar nenhum problema, né, nenhum resultado delituoso ali, se ele não vier a salvar, ele vai responder pelo resultado criminoso ali, pela questão da morte desse sujeito.
tá? Então, cuidado aí, ó, com a questão de comportamento anterior que criou o risco da ocorrência do estado. Ele deve agir, ele deve salvar este amigo, sob pena, então, de responder pelo delito ali, pelo um homicídio, no caso aqui pode ser até um dolo eventual, né? Enfim, culposo, dependendo da situação. Então, pela omissão, tá? Que foi imprópria aqui neste caso, ele responde pela ação, pelo delito que está ali previsto, tá? A omissão própria é diferente da omissão imprópria, porque na omissão própria, segundo, salvo engano, o artigo 135, nós temos um exemplo de omissão própria, inclusive o delito é descrito como omissão própria. É um deixar de fazer alguma coisa. Existe um tipo penal com deixar de fazer alguma coisa e uma pena específica para aquele delito, tá? Na omissão imprópria, nós não temos aqui uma pena específica. Nós temos um sujeito que deixa de agir para uma situação que ele deveria, portanto, tomar uma atitude e evitar o resultado, e ele responde, então, pelo resultado criminoso através da ação. Então, veja aqui na questão, Isadora, tá? Ela não praticou o crime de estupro efetivamente, ela não estuprou a filha, mas ela acabou sendo conivente, tá? Então, ela se omitiu de tomar uma atitude de forma imprópria, ela deveria agir, ela deveria, portanto, tomar alguma atitude para evitar aquele estupro. Então, diante disso, ela responde pelo o estupro, por aquilo que ela se omitiu, por aquilo que ela deveria ter agido, tá certo? Então, nessa situação aqui, é o crime, então, de estupro, né, pela omissão imprópria que ela vai responder. Não vai ser um homicídio impróprio, a gente já viu que o homicídio próprio vai ter a descrição ali do delito e uma pena pela omissão efetivamente. Não vai ser comissivo, porque comissivo é aquele delito de ação, tá? Ela não praticou efetivamente o estupro para ela responder pela a questão por ser comissivo, né? Comissivo é ação, ela não responde, ela não praticou efetivamente o estupro, mas ela foi conivente. E omissivo por comissão, isso não existe, tá bom? Omissivo por comissão, isso não existe. O que existe é comissivo por omissão, que é ação por omissão, que é sinônimo, portanto, de omissivo impróprio. Então, se fosse comissivo por omissão, aí a questão aqui, letra C, poderia ser também uma alternativa, tá bom? Então, comissivo por omissão é sinônimo de omissivo impróprio. Omissivo por comissão, isso não existe. Se ficou com alguma dúvida com relação à omissão imprópria, omissão própria, sobre esse assunto, pergunta que eu vou responder. Se não, vamos prosseguindo para a questão 4. Durante a madrugada, Lucas ingressou em uma residência e subtraiu um computador. Quando se preparava para sair da residência, ainda dentro da casa, foi surpreendido pela chegada do proprietário. Assustado, ele empurrou e conseguiu fugir com a coisa subtraída. Na manhã seguinte, arrependeu-se e resolveu devolver a coisa subtraída ao legítimo dono. O que efetivamente veio ocorrer? O proprietário, revoltado com a conduta anterior de Lucas, compareceu em sede policial e narrou o ocorrido. Intimado pelo delegado para comparecer em sede policial, Lucas, preocupado com uma possível responsabilização penal, procura um advogado da família e solicita esclarecimentos sobre a sua situação jurídica, reiterando que já no dia seguinte devolvera o bem subtraído. Na ocasião da assistência jurídica, o advogado deverá informar a Lucas que poderá ser reconhecido. Então, aqui nesse enunciado, nós temos um caso de quê? Nós temos um caso que a gente vai poder revisar sobre arrependimento posterior, sobre desistência voluntária, arrependimento eficaz. O que trata, então, essa questão aqui 4, né? Qual será, então, o gabarito dessa situação aqui? Vamos entender aqui, tá? Primeiro ponto importante é que Lucas agiu com uma violência aqui, tá? Ele queria subtrair, né? Ele queria praticar um furto, mas ele foi surpreendido, o proprietário estava lá e ele empurrou o proprietário para poder
Fugir com a coisa subtraída. Veja aqui, ó, roubo, parágrafo primeiro. Na mesma pena incorre quem, logo após subtraída coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Então, nós temos o crime de roubo, aqui nesse caso é o roubo impróprio, parágrafo primeiro, porque ele começa aqui com um furto, tá? E aí ele acaba tendo aqui uma violência, tá? Posterior. Então, ele começa furto, mas ele termina roubo. Então, dessa forma, ele responde, então, por roubo, tá? Detalhe é que o arrependimento posterior, o artigo 16, só pode ser aplicado quando o quê? Quando o crime for cometido sem violência ou grave ameaça. Então, não há que se falar em arrependimento posterior, porque este delito em específico aqui, nós temos sim uma violência, é crime de roubo, não se aplica o arrependimento posterior, que vai ser aplicado quando for crime sem violência ou grave ameaça e houver tido, portanto, reparação do dano ou restituição de coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, e aí haverá de ter o quê? Uma diminuição de pena. Não é o caso da nossa questão, porque nós temos uma violência aqui, tá? Desistência voluntária e arrependimento eficaz vão acontecer antes da consumação, tá? Antes da consumação. Se nós temos ali que o sujeito, ele conseguiu levar a coisa para casa, o crime já consumou. No momento que ele consegue subtrair a coisa, já consumou o delito, tá certo? Então, não há que se falar em desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Mas vamos revisar. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Então, ele desiste de prosseguir na execução. Ele podia continuar, mas ele não quis. Cuidado para não confundir com tentativa. Na tentativa, o sujeito quer continuar, mas ele não pode. Ele é impedido por circunstâncias alheias à sua vontade. Já com relação à desistência voluntária, o agente pode continuar, mas ele não quer, tá? Então, o sujeito aqui ele tem uma arma com 5 projéteis. Ele utilizou um projétil contra o sujeito que ele quer a vítima, né, que ele quer atingir. Então, ele atirou contra aquela pessoa, atirou ele na perna de raspão, tá? Ele podia ainda continuar, tem mais 4 projéteis ali que ele podia, então, continuar, mas ele não quis. Então, se ele não quis, ele desistiu, podendo continuar, ainda tinha ali, ó, mais objetos para continuar, portanto, a execução do delito, ele não quis, ele desistiu, então tá, desistência voluntária. Nesse caso, ele responde apenas pelos atos já praticados. Já no arrependimento eficaz, ele vai terminar todo o processo ali de execução, mas ele vai impedir que o resultado aconteça. Então, o sujeito aqui, ó, com 5 projéteis, ele acaba atirando contra alguém, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, acabou. Acabou ali todo o meio de execução dele. Só que aí ele tá vendo ali a pessoa agonizando, né, quase morrendo, ele acaba pegando a pessoa, se arrepende, leva para o hospital, a pessoa sobrevive. Nesse caso, ele responde pelos atos praticados, ele responde pela lesão corporal e não pelo homicídio. Mas se o sujeito desiste, se ele arrepende de efetivamente praticar o delito e a pessoa vier a falecer, o crime vier a se consumar, ele responde pelo quê? Ele responde por aquilo que ele estava com dolo, tá? Se ele tinha dolo, então, de praticar o homicídio, ele vai responder, então, pelo dolo que ele tinha, porque ele estava querendo praticar inicialmente. Ele responde, então, pelo que foi praticado pela sua conduta ali, tá bom? E não só pelos atos praticados. Esse benefício do artigo 15 só vai ser possível quando a gente consegue evitar a consumação, tá? Se ele não conseguiu evitar a consumação, não há que se falar em desistência voluntária ou arrependimento eficaz, tá bom? Voltando para nossa questão aqui, a gente percebe então que houve uma violência, então não há que se falar em arrependimento posterior. Houve uma consumação, então não há que se falar em desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Então, só pode ser letra D, atenuante por reparação do dano apenas, não sendo, porém, afastada a tipicidade da conduta. Perfeito! É o que diz o artigo 65. Circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ter o agente, letra B, procurado
por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Está perfeito o artigo 65, inciso 3, letra B, portanto, se adequa à alternativa D, tá? D de determinação, questão 4. Então, veja que mesmo você não conhecendo ali as atenuantes, você sabendo do artigo 15 e 16, você consegue resolver essa questão com excelência. Questão 5. Alain é bombeiro civil e, atendendo a uma ocorrência, foi retirar um suposto animal selvagem de um condomínio residencial. Lá chegando, deparou-se com um aparente filhote de onça, o qual foi recolhido por Alain, que deveria levar o animal ao centro de triagem, distante do local onde foi encontrado, o que seria o procedimento adequado. Porém, Alain teve a iniciativa de deixar o felino em uma área de mata próxima ao condomínio, onde imaginava ser o habitat natural do animal e assim poupar seu tempo. Carmen, residente do referido condomínio, ao chegar em casa, percebeu que o seu gato Bengal, raça caracterizada por ser muito similar com uma onça, está desaparecido. Ao saber do ocorrido, percebeu que seu gato foi confundido com um filhote de onça e por isso foi levado por Alain e deixado na área da mata. Assim, Carmen procurou a delegacia de polícia e relatou o ocorrido. Nesse caso, como advogado de Alain, é correto afirmar sobre a conduta de seu assistido que houve erro. Olha que situação, né, complicada. O cara, um bombeiro civil, confundiu, portanto, um gatinho com um filhote de animal selvagem. E que situação complicada, né? Nesse caso aqui, nós estamos falando de possibilidade da teoria do erro, né? Estudo da teoria do erro. Na teoria do erro, nós temos o erro essencial e o erro acidental. No erro essencial, nós estudamos sobre erro de tipo e erro de proibição. O erro de tipo incriminador, que tem relação com a tipicidade, e o erro de tipo permissivo, que tem relação com a questão da ilicitude. No erro de proibição, nós temos uma relação com a culpabilidade. Então, o erro de tipo, basicamente, ele vai ter, portanto, uma falsa percepção da realidade. Então, o sujeito tem uma falsa percepção da realidade, tá? Então, ele acredita estar fazendo uma coisa, mas na verdade, na realidade, ele está praticando um delito, tá? Então, o exemplo que eu sempre gosto de dar nas aulas: o sujeito está numa esteira ali esperando a mala depois de uma viagem, muito cansado, pegou a mala que ele acreditava ser a mala dele da esteira, mas era a mala de outra pessoa. Então, para os olhos externos, ele estava praticando o crime de furto, mas na cabeça dele, numa falsa percepção da realidade, ele estava pegando a própria mala, tá? Qual é a consequência disso? O erro de tipo, artigo 20, tá? Nessa situação de exemplo que eu dei, ele vai dizer o seguinte: olha, se sempre vai excluir o dolo. Mas se houver a previsão de crime culposo, nesse caso, o sujeito deve responder pela culpa. Existe furto culposo? No exemplo que eu dei aqui? Não existe furto culposo. Nessa situação, ele não responde por crime algum, porque sempre exclui o dolo e a culpa somente se tiver previsão legal. Para furto, não existe essa possibilidade de ser furto culposo. Então, nesse caso, não há de se falar em questão de erro, de possibilidade de punição para esse sujeito, mas ele agiu aqui, portanto, com erro de tipo, artigo 20 do Código Penal. Mas nós temos também o erro de tipo permissivo, que se relaciona com a ilicitude. Então, eu acho que eu estou agindo em legítima defesa. Então, eu tenho uma falsa percepção que eu estou agindo em legítima defesa, mas para os olhos externos, eu não estou agindo em legítima defesa. Seria um exemplo aqui também, da gente colocar como erro de tipo permissivo. Então, é possível também errar sobre a questão da ilicitude. Então, eu acho que eu estou agindo em estrito cumprimento do dever legal, mas na realidade eu não estou. Eu acho que eu estou agindo em legítima defesa, mas na realidade eu não estou. Em estado de necessidade, mas na realidade eu não estou. Então, também existe, portanto, a possibilidade de haver essa exclusão
do dolo, tá bom? E existe aqui o erro de proibição que se relaciona com a culpabilidade. Então, o erro de proibição vai acontecer em qual situação? Com relação à questão do potencial, da potencial consciência da ilicitude. Então, o sujeito, ele sabe o que está fazendo, ele não tem uma falsa percepção da realidade, mas ele não sabe que aquela situação é, portanto, delituosa. Existe uma previsão ali trazendo um crime para aquela conduta que ele sabe que está fazendo, tá? Então, no erro de proibição, nós temos, por exemplo, o sujeito holandês, que esse é o exemplo clássico, né? O sujeito holandês que não sabe falar português, vem para uma festa ao Brasil, e aí ele vem e traz maconha, tá? Porque lá na Holanda é permitido, e ele acha que também no Brasil é permitido. Só que aí ele vai ver que existe ali uma legislação proibindo aquela situação. Então, no caso que ele estava transportando ali aquela droga, ele se enquadraria em tráfico de drogas. Então, ali, ele pode justificar que ele não conhecia. E aí, se for realmente considerado inevitável a situação, qualquer pessoa na situação dele poderia praticar aquele delito, poderia, portanto, praticar aquele fato, né, acreditando que não estava praticando nenhum delito, melhor dizendo, nessa situação, ele vai ser isento de pena. Então, exclui a culpabilidade dele. Ocorre que, se ele souber, portanto, dessa questão da culpabilidade aqui, então, se ele tiver se fosse possível evitar, se ele tivesse tido uma pesquisa anterior, neste caso, haverá uma diminuição de pena. Então, existia ali um potencial consciência da ilicitude, se ele tivesse um pouco mais de cuidado, ele poderia ter pesquisado. Então, nesse caso, ele pode ter uma diminuição de pena, tá? Então, o erro de tipo pode ser sobre a questão incriminadora, que exclui a tipicidade, pode ser sobre a questão permissiva, que exclui ali a ilicitude, e pode ser também erro de proibição que se relaciona com a culpabilidade. Teoria do erro também aplica-se para elementos acidentais. Então, a pessoa pode errar sobre confundiu a pessoa que queria atingir, erro na execução, então falhou ali o instrumento na execução, ou então ele queria praticar um crime de dano e acabou atingindo uma pessoa. Então, nesse caso aqui, nós teremos, então, os erros acidentais, né, que a gente estuda lá no artigo 74, 73, 74 do Código Penal, tá bom? Tudo bem? Bom, aqui foi uma revisão muito rápida sobre teoria do erro, tá? Um esqueminha aí para que você possa gravar, destacar aí no seu material, tá? Voltando aqui para nossa questão, a gente precisa entender aqui o seguinte, que o bombeiro, tá? Ele não pode ser considerado como estrito cumprimento do dever legal, ele não pode alegar, eu estava agindo em estrito cumprimento do dever legal, porque ele sabia que ele estava querendo poupar seu tempo. Qual era o procedimento adequado? Levar o animal ao centro de triagem. Chegando nesse centro de triagem, poderia ser verificado de que aquele animal era um gatinho, ele não era uma onça, tá? Então, poderia ter evitado colocar um animal numa mata e acabar perdendo, portanto, do seu dono. Então, nesse caso aqui, não há que se falar que ele agiu com erro sobre a ilicitude do fato, sendo que, portanto, ele sabia que ele não estava agindo com um dever legal. Ele não cumpriu as obrigações do seu dever legal. Então, letra A está incorreta. Letra B, erro de tipo inexcusável. O que é inexcusável? Erro de tipo inexcusável, erro de tipo imperdoável, tá? Erro de tipo evitável. Então, se ele tivesse tomado um pouco mais de cuidado, não teria praticado aquela situação. Então, é um erro de tipo, segundo a letra B, né? Inexcusável, imperdoável, pois Alain efetivamente se confundiu sobre a espécie do animal, mas deixou de adotar as cautelas devidas, excluindo apenas o dolo. Letra C, erro de tipo excusável. O que é excusável? Excusável é perdoável, evitável, inevitável, tá? Excusável excusável perdoável, inevitável. Excusável, perdoável, inevitável, tá? Erro de tipo excusável, perdoável, inevitável. Qualquer pessoa praticaria naquela situação, pois Alain efetivamente não conhecia a espécie do animal apreendido,
tendo adotado todas as cautelas, está errado, né? Que lhe eram exigidas na situação de forma a excluir o dolo e a culpa. Letra D, de proibição, tendo em vista que Alain não conhecia a espécie animal doméstico, afastando-se a culpabilidade da conduta. A gente já viu que não é de proibição aqui, porque ele não sabia o que estava fazendo. Tá? Ele agiu, portanto, aqui sobre uma falsa percepção da realidade. Tá? Ele não sabia que aquela situação, ele não é a situação que ele sabe que está fazendo, tá? Realmente era uma onça ali, e ele não sabia que era que estava tipificado em lei. Ele não conhecia o delito aqui. Aqui a gente está falando de uma situação de realmente falta de percepção da realidade, tá? Então, nesse caso aqui, minha gente, é letra B. Tá? Se ele tivesse tomado um pouco mais de cuidado, ele poderia ter evitado aquela situação. Qual era o cuidado? Ele poderia ter levado para o centro de triagem, tá? Ele poderia, então, ter poupado toda a situação, em vez de poupar seu tempo, ele poderia ter poupado toda essa confusão aqui, tá bom? Então, letra B, erro do tipo inexcusável, imperdoável, evitável. O erro do tipo é excusável quando o quê? Quando ele pode ser inevitável, tá? Excusável, inevitável e perdoável. Essa questão aqui, gente, é bom vocês anotarem, porque traz uma confusão mesmo, tá? Erro de tipo inexcusável, evitável, imperdoável. Erro do tipo excusável, inevitável, perdoável. Pode anotar isso daí, pode decorar isso daí, porque realmente na hora da prova pode causar confusão, tá bom? Tiver alguma dúvida sobre a questão de teoria do erro, pode perguntar que eu vou te responder, tá? Próxima questão também vem sobre teoria do erro, mas sobre teoria acidental. Questão 6. Pedro e Paulo bebiam em um bar da cidade quando teve início uma discussão sobre futebol. Pedro, objetivando atingir Paulo, desfere contra ele um disparo que atingiu o alvo desejado e também terceira pessoa que se encontrava no local. Certo que ambas as vítimas faleceram, inclusive aquela cuja morte não era querida pelo agente. Para resolver a questão no campo jurídico, deve ser aplicada a seguinte modalidade de erro. Erro sobre a pessoa, letra A. Letra B, aberratio ictus. Letra C, aberratio criminis. Letra D, erro determinado por terceiro. No erro sobre a pessoa, nós temos o seguinte detalhe, tá? Artigo 20, parágrafo 3º. Artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. O sujeito, ele confunde a pessoa. Ele quer matar A, tá? Mas B é muito parecido. Então, ele tem certeza que está matando A, mas acaba matando outro sujeito. Acaba matando B, tá? Neste caso aqui, ele vai responder como se tivesse matado a pessoa que ele queria matar. Como se ele tivesse atingido a pessoa que ele queria atingir, tá certo? Então, se o sujeito quer matar A e acaba matando B, ele vai responder como se tivesse matado A, inclusive com todas as características, tá? Então, vamos de exemplo. Sujeito do artigo 123 do infanticídio, que é um clássico, também já foi cobrado no exame da ordem. A mãe quer matar o próprio filho, sob influência do estado puerperal, e aí ela acaba confundindo o filho, ela acaba matando o filho de outra pessoa, acreditando que estava matando o próprio filho. Teve uma confusão, não houve um erro aqui na execução, houve um erro na pessoa, tá? Eu confundi a pessoa. Então, eu acreditei que estava pagando meu próprio filho, matando meu próprio filho, mas estava matando o filho de outra pessoa. Nesse caso, erro sobre a pessoa, confusão sobre a pessoa, tá? Artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, responde, então, pelo infanticídio e não pelo homicídio, porque responde como se tivesse praticado a morte, né? O crime ali contra a pessoa que queria praticar, tá? Aberratio ictus vai acontecer em qual situação? Vai acontecer com o erro na execução. Erro na execução.
Quando o sujeito, portanto, ele quer matar uma pessoa, tá? Ele mira na pessoa, mas olha, ele erra na mira. Ele erra na mira e acaba atingindo outra pessoa. Neste caso aqui, nós temos um erro na execução. Ele quer atingir uma pessoa, acaba escorregando uma casca de banana e atinge outra. Então, lembra o seguinte, erro sobre a pessoa é uma confusão, confundir a pessoa. Erro na execução ou aberratio ictus é um erro e, portanto, na mira, tá? Erro na mira, houve um acidente ali e acabei atingindo outra pessoa. Eu não confundi a pessoa, eu errei a mira, tá? No aberratio criminis, nós temos o quê? Um resultado diverso do pretendido, tá? Então, eu quero praticar um crime de dano, eu pego uma pedra, eu atiro sobre uma janela e aí acabo atingindo uma pessoa que estava ali perto daquela janela. Então, eu queria praticar um crime de dano, acabei praticando um crime de homicídio, resultado diverso do pretendido. Erro determinado por terceiro vai acontecer em que momento? Vai acontecer quando eu pratico uma situação, sendo que foi determinado por terceiro. Então, vamos imaginar um médico que quer matar alguém e ele usa a enfermeira para isso. Enfermeira, fulaninho tem que tomar este remédio aqui. É um veneno. A enfermeira, acreditando que o médico está realmente colocando ali, né, um remédio ali, portanto, para dar para o paciente. Se esse sujeito venha morrer, tiver alguma complicação, quem vai responder não vai ser a enfermeira, porque o erro foi determinado por terceiro. Quem responde é o médico. A enfermeira não tinha nem mesmo a percepção da realidade, tá? Então, existia ali até um erro de tipo ali nesse exemplo que eu dei para vocês, tá bom? Bom, agora, para a gente entender aqui melhor sobre essa questão de erro na execução, vamos no artigo 73 e 74 aqui. Artigo 73. Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se o disposto no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Então, terá a mesma condição aqui, a mesma consequência lá do erro sobre a pessoa, não é isso? Então, ele vai responder como se tivesse matado a pessoa, como se ele tivesse atingido a pessoa que ele queria atingir, tá? No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se o artigo 70 deste Código. Então, o artigo 70. Então, nesse caso aqui, vai ser aplicado o concurso formal. Se ele quer atingir um sujeito e acaba atingindo outro também, então, nesse caso, o agente responde no concurso formal aqui. Ele responde por dolo, aqui nesse exemplo, né? Responde por dolo, pelo sujeito que ele queria realmente ofender, e pela pessoa que ele atingiu ali, ele responde na culpa, né? Então, concurso formal próprio, primeira parte do artigo 70. Então, a consequência do erro da execução vai ser essa. Ele vai responder como se tivesse atingido a pessoa que ele queria atingir. Tá? Ah, mas ele atingiu a pessoa que ele queria atingir e outra pessoa que ele não queria atingir. Dessa forma, concurso formal, tá? Resultado diverso do pretendido é o aberratio criminis, tá? Artigo 74, fora dos casos do artigo anterior, fora de ser pessoa e pessoa ali, né? Pessoas envolvidas. Aqui nós temos, então, fora do crime do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime, então, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo, se ocorre também o resultado pretendido, também artigo 70 do Código. Então, o exemplo que eu dei, o agente, ele quer praticar um crime de dano e acaba praticando um crime de homicídio. Resultado diverso do pretendido. Nesse caso aqui, ele vai responder aqui, ó, por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Então, se ele tinha o dolo de praticar o dano ali, ele vai responder sim pelo dano, tá bom? E vai responder aqui pelo fato do crime ser culposo. Então, ele vai responder pelo homicídio culposo neste caso, tá bom? Então, cuidado aqui com essa questão
de aberratio ictus, erro na execução, aberratio criminis é o resultado diverso daquele que for pretendido. Então, nessa situação aqui da questão, nós temos o quê? Nós temos um fulano que atingiu outro, acertando, né, o alvo desejado, e terceira pessoa que se encontrava naquele local. Então, nessa situação, aberratio ictus, tá? Então, nós temos aqui um erro na execução envolvendo pessoas. Se nós estivermos envolvendo coisa e pessoa e coisa, certo? Nós temos aqui, então, o aberratio criminis, que não é o caso da nossa questão. Se ficou claro para você, vamos prosseguir, tá? Se não ficou claro, pergunta que eu vou te responder, beleza? Vamos, então, prosseguindo. Questão 7. Márcia e Plínio se encontraram em um quarto de hotel e, após discutirem o relacionamento por várias horas, acabaram por se ofender reciprocamente. Márcia, então, querendo dar o fim à vida de ambos, ingressa no banheiro do quarto e liga o gás, aproveitando-se do fato de que Plínio estava dormindo. Em razão do forte cheiro exalado, quando ambos já estavam desmaiados, os seguranças do hotel invadem o quarto e resgatam o casal que foi levado para o hospital. Tanto Plínio quanto Márcia acabam sofrendo lesões corporais graves. Registrando o fato na delegacia, Plínio, revoltado com o comportamento de Márcia, procura seu advogado e pergunta se a conduta dela configuraria crime. Considerando as informações narradas, o advogado de Plínio deverá esclarecer que a conduta de Márcia configura crime de. Então, nós temos aqui uma situação em que Márcia tentou ali dar o fim à própria vida e também à vida do seu companheiro ali, né? E aí, qual vai ser a consequência? Letra A, lesão corporal grave apenas. Letra B, tentativa de homicídio qualificado e tentativa de suicídio. Letra C, tentativa de homicídio qualificado apenas. Ou letra D, tentativa de suicídio por 2 vezes. Vamos primeiro destacar a questão do suicídio, tá? O suicídio, ele só vai ser, portanto, punido, né, como crime, tá? Na situação de ser para outra pessoa, de estar instigando, auxiliando, induzindo o suicídio de outra pessoa, tá? Não existe crime de suicídio próprio, isso não existe. O que existe é induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, tá? Ou automutilação de outra pessoa, contribuir de alguma forma para que outra pessoa pratique o suicídio, tá? Então, no caso aqui, se Márcia está querendo dar fim à própria vida, Márcia não responde por delito algum, certo? No momento que ela vem a querer dar a vida de ambos, né, dar fim à vida de ambos, nesse momento, ela não responde pelo crime de suicídio, mas ela vai responder pelo crime de homicídio, tá? Por conta do Plínio. Plínio não aceitou aqui essa situação e ela ela que ingressou no quarto, ela liga o gás, ela aproveita que Plínio estava dormindo para, portanto, provocar aquela situação. Então, como houve aqui, como Plínio sobreviveu, como Márcia também sobreviveu, né? No caso aqui foi resgatado aqui, as pessoas perceberam que tinha alguma coisa errada, seguranças do hotel invadiram o quarto, portanto, então nós temos uma tentativa, porque não houve consumação do delito. Então não é lesão corporal grave apenas, porque ela tentou realmente praticar a morte de Plínio, tá? Não houve tentativa apenas não é tentativa de homicídio qualificado e tentativa de suicídio, porque suicídio, né, próprio não é crime, tá? Tentativa de suicídio por 2 vezes, então também letra D não vai ser a resposta. Letra C é o nosso gabarito, tá? Tentativa de homicídio qualificado apenas. Qualificado sim, porque ela tentou ali praticar o delito de homicídio através da asfixia, né? Então, nesse caso aqui, tentativa de homicídio qualificado. Beleza? Prosseguindo, questão 8, tá? Questão anterior, qual era o tema? Crimes contra a vida, tá?
Paulo é dono de uma loja de compra e venda de veículos usados, procurado por um cliente interessado na aquisição de um veículo Audi Q7 e não tendo nenhum similar para vender. Paulo promete ao cliente que conseguirá aquele modelo no prazo de 7 dias. No dia seguinte, Paulo verifica que o carro, no mesmo modelo pretendido, se achava no estacionamento do pátio de um supermercado e assim aciona Júlio e Felipe, conhecidos como furtadores de carros da localidade, prometendo a eles adquirir o veículo após a subtração pela dupla, logo pensando na venda vantajosa que faria para o cliente interessado. Júlio e Felipe, tranquilos com a venda que seria realizada, subtraíram o carro referido e Paulo efetuou a compra e o pagamento respectivo. Dias após, Paulo vende o carro para o cliente, todavia, a polícia identificou a autoria do furto em razão da ação ter sido monitorada pelo sistema de câmeras do supermercado, sendo o veículo apreendido e recuperado com o cliente de Paulo. Paulo foi denunciado pela prática do crime de receptação qualificada e também pelo crime de furto qualificado em concurso material, confirmados integralmente os fatos durante a instrução, inclusive com a confissão de Paulo sobre o ponto de vista. Nós temos letra A, crime de receptação simples e furto qualificado em concurso material, letra B, crime de receptação qualificada apenas, letra C, porque essa questão aqui ela envolve crimes contra o patrimônio, mas também envolve concurso de pessoas e além também de concurso de crimes, porque coloca aqui, ó, concurso material. Então é uma questão bem interessante para a gente revisar algo. Eu falei lá no início sobre o concurso de pessoas e eu disse que a primeira questão, ela buscava sobre teoria restritiva da autoria. Então, eu disse que o autor é aquela pessoa que efetivamente pratica o núcleo do tipo. Partícipe vai ser, então, a final da teoria do domínio do fato, que também vai identificar o autor. Então, essa teoria vai dizer o seguinte, olha, desse crime, tá? Ele é o principal interessado no resultado, então, carro, tá? Ele quer o dinheiro por conta dessa venda. Então, é esse o interesse dele, tá? Ele que decidiu aqui, ele que acionou a dupla aqui para poder fazer essa subtração. Neste caso, tá? Ele também vai ser autor. A regra de direito penal que mais se aplica para a compreensão de autoria é justamente a teoria restritiva da autoria que a gente viu na primeira questão. Autor é aquele que pratica o núcleo do tipo. Ocorre que também é possível haver autoria sendo mandante do delito, tá? Teoria do domínio do fato. Então, a pessoa que tem o domínio do fato, o cabeça daquela situação criminosa, também deve ser autor, deve ser considerado autor do delito, tá? Outro detalhe muito importante, compreendendo já que Paulo também é autor do delito, juntamente com aquele que praticou o núcleo do tipo, né, que é o Júlio e o Felipe, a gente também tem que entender que a receptação só vai ser punida, tá, de forma acessória, ou seja, tá, se a pessoa pratica o crime de furto, se a pessoa pratica o crime de estelionato, se a pessoa pratica o crime de roubo e ela vem a vender o objeto daquele delito anterior, ela não responde pelo crime de receptação. A pessoa que vai responder pelo crime de receptação é aquela pessoa que não tem nada a ver com o delito anterior. Exemplo. Tá? Quando furtou um celular e me deu este celular de presente. Eu não sou a pessoa que me presenteou. Tá? Eu pego nessa situação aqui, noção do crime anterior. Mas eu não tenho nenhuma relação com o crime anterior. Então, por exemplo, eu sei que aquele celular é objeto de crime. Então, se eu vier a vender crime e eu venho a vender aquele celular, então eu respondo pela receptação. Se o celular era produto de crime,
tá? Nas duas situações, eu não posso ter nada a ver com o crime anterior. Eu não posso ter nada a ver com o delito anterior. No caso aqui, Paulo, além de ter totalmente a ver, né? Ele arquitetou todo o plano aqui, tá? Ele praticou, portanto, aqui, ele foi o mandante do crime de furto, então ele praticou, ele desenhou todo a programação de como o furto ia acontecer. Ele tem, portanto, toda a relação com o crime anterior. Então, a venda é somente uma possibilidade de consequência do crime de furto. Então, ele não vai responder por receptação, tá? Ele só responderia pelo crime de receptação no caso de não ter nada a ver com a venda. Mas ele tem tudo a ver. No caso de ele não ter nada a ver com o furto, né? Mas ele tem tudo a ver. Ele que arquitetou toda a situação, tá? Então, recapitulando, para que o agente responda pelo crime de receptação, ele não pode ter nada a ver com o crime anterior. Se ele tem relação com o crime anterior, ele responde pelo crime que ele praticou anteriormente e não pela receptação. Qual é o caso aqui da questão, tá? Então, nós vamos excluir aqui, tá? Crime de receptação. E vai sobrar o quê? Furto qualificado. Por quê? Pelo concurso de pessoas. Então, não há que falar em concurso material de crimes, tá? De responder pela receptação e o furto qualificado aqui. Por quê? Porque ele não responde por receptação. Se ele se ele arquitetou o crime anterior, se ele acabou sendo o autor daquele delito também, o delito de furto, não há que se falar em receptação, tá? Cuidado com esse detalhe, se ficou com alguma dúvida, pode perguntar que eu vou responder, tá bom? Prosseguindo, questão 9. Para satisfazer sentimento pessoal, olha que informação importante. Já que tinha grande relação de amizade com Joana, Alan, na condição de funcionário público, deixou de praticar atos de ofício em benefício da amiga. O supervisor de Alan, todavia, identificou o ocorrido e praticou o ato que Alan havia omitido, informando os fatos em procedimento administrativo próprio. Após a conclusão do procedimento administrativo, o Ministério Público denunciou Alan pelo crime de corrupção passiva consumado, destacando que a vantagem obtida poderia ser de qualquer natureza para a tipificação do delito. Confirmados os fatos durante a instrução, caberá à defesa técnica de Alan pleitear sobre o ponto de vista técnico no momento das alegações finais. Essa questão 9 aqui, portanto, está falando sobre o quê? Crime contra a administração pública. Qual é o detalhe de estudar crime contra a administração pública? O detalhe é focar nas palavrinhas destaques do enunciado. Nós temos aqui, ó, para satisfazer sentimento pessoal. E nós temos aqui corrupção passiva consumada. Então, aqui, vem aqui comigo. Corrupção passiva tem alguma coisa sobre sentimento pessoal aqui? Solicitar, receber, para si ou para outro, em vantagem devida, aceitar. Tem alguma situação aqui relacionada com sentimento pessoal? Não tem, tá? E também não tem nenhum desses verbos aqui, vai estar aqui, portanto, previsto nessa situação. Ele não solicitou, tá? Ele praticou o ato aqui para satisfazer uma satisfação de sentimento pessoal, mas ele não solicitou. Ele não recebeu. Ele não aceitou uma vantagem devida, tá? Prevaricação. Nós temos o retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Concedência criminosa, deixar o funcionário por indulgência, por pena, né, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falta competência, não levar o ato ao conhecimento da autoridade competente. Nós temos aqui, ó, por indulgência. Nós temos aqui, ó, questão de subordinado, tá? Então, qual vai ser, portanto,
o melhor a ser adequado para a questão dessas situações aqui? Corrupção passiva, prevaricação ou consciência criminosa? Tá claro, né? Se é para satisfazer o sentimento pessoal, não há que se falar em corrupção passiva, tá? Então, ó, letra A, reconhecimento da tentativa em relação à corrupção passiva. Letra B, desclassificação para o crime de prevaricação na forma tentada. Desclassificação para o crime de prevaricação na forma consumada. Ou letra D, o reconhecimento da prática do crime de consciência criminosa na forma consumada. Claramente, a alternativa correta vai ser letra C, tá? Não vai ser corrupção passiva, a gente já viu, a gente já vai eliminar. Não é consciência criminosa, a gente já viu também. Por que vai ser consumado se o fulano aqui, ó, conseguiu ver que o supervisor aqui, né, conseguiu notar que existia ali um fato que foi omitido ali, né, pelo aluno. Porque, ó, retardar ou deixar de praticar. Então, mesmo que alguém venha perceber posteriormente, tá? Ele já deixou de praticar. O supervisor, ele notou posteriormente o ocorrido, depois que ele já fez, portanto, depois que ele já deixou de praticar o ato. O crime já se consumou. Ele já deixou de praticar o ato. Mesmo o supervisor tendo notado, foi posterior, tá? Então, nesse caso aqui, cuidado com os verbos para os crimes contra a administração. Pode ser identificado, até pensar em outro crime, mas quando ele fala aqui, ó, para satisfazer, tá bom? Então, nesse caso aqui, consumado, tá? Crime de prevaricação. E para finalizar, questão 10. Eu selecionei aqui uma questão que trata sobre crime contra a dignidade sexual. Robson, diretor-presidente da Sociedade Empresária RX Empreendimentos, telefona para a sua secretária Camila. Camila é convidada para sentar ao lado de Robson no sofá, pois ele estaria precisando conversar com ela. Apesar de achar estranho o procedimento, Camila se senta ao lado do seu chefe, então existia aqui uma subordinação. Durante a conversa, Robson afirma que ela estaria interessado, que estaria interessado nela e a convida para ir a um motel. Camila recusa o convite e, ato contínuo, Robson metida. Então, olha só, houve aqui um constrangimento, né? Se você não fizer isso, então nem precisa você vir. Então, sobre a ameaça de perder o emprego ali, tá? Camila, desrespeitadas. É correto afirmar que a conduta praticada por Robson se amolda consumado, fato atípico, importunação sexual. Vamos aqui comigo, assédio sexual, artigo 216, letra A. Constranger ao exercício de emprego, cargo ou função. Nós temos uma pena de detenção de 1, portanto, nós sempre vamos ter o quê? Um superior hierárquico, uma pessoa que tem uma função ali de chefe, praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Então, esse tipo aqui ele foi criado para situações como, por exemplo, o que acontece sem a permissão da pessoa, tá? Claramente, quando não constituem relacionadas ao crime de estupro, aí nós teremos a importunação sexual, tá bom? Efetivamente aqui uma importunação sexual, tá? O que a gente teve aqui foi realmente, então se você não for, você não precisa mais retornar ao trabalho. Então houve um constrangimento aqui, Então nesse momento que a Camila já se sentiu constrangida, o crime ativa, tá bom? Então não é tentativa de assédio sexual, o fato também não é atípico, não é importunação sexual, a gente já viu que não é importunação sexual, porque ele não praticou efetivamente nenhum ato libidinoso contra a vontade de Camila. Então, nesse caso, letra B, assédio sexual consumado, uma vez que o delito é formal, né? Uma vez que aconteceu o constrangimento, já se consumou, não precisa efetivamente acontecer a relação sexual, ocorrendo a sua consumação ainda, tá? Então, aqui, assédio sexual é o nosso gabarito aqui, tá? Artigo 2, bons estudos, de boa prova para você. Espero que possa ter sido interessante. Vou te responder, foi uma aula mais rapidinha aqui, só pra gente dar aquelas dicas rápidas e a gente ver como é que essas questões, esses assuntos tão cobrados em prova
podem ser, portanto, cobrados na FGV, como é que ela usa as palavras ali no enunciado. Muitas vezes a resposta está ali, em uma palavrinha que o enunciado disse, em uma coisinha ali que pode, portanto, trazer a resposta correta. Às vezes você não precisa nem saber todo o conteúdo, mas se você saber ali, pelo menos, a diferença entre alguns institutos, você já consegue, por eliminação, marcar a alternativa correta. A gente viu aqui isso em algumas questões. Mas se mesmo assim ficou com alguma dúvida, já falei, né? Pode perguntar aqui embaixo que eu vou te responder. A sua opinião é sempre muito importante, por isso também que eu convido que você possa colocar aqui a sua avaliação. Se gostou muito da aula, dê 5 estrelinhas, se não gostou muito, pode dar menos estrelinhas. Dizer o porquê é sempre muito importante ouvir a sua avaliação, tá bom? Muito obrigada e aguardo você nas próximas aulas. Tchau, tchau!